Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional aqui do YouTube. Meu povo, temática da aula de hoje: tendências pedagógicas progressistas, só questões de 2024. Vamos ver como é que as bancas têm se posicionado agora no ano de 2024 acerca desse conteúdo que é tão presente nos editais. Olha, o material está bem aqui na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo tem uma série de playlists para você maratonar. E se você vai fazer o concurso do STJ, esse conteúdo está presente lá no edital também, tá? Meu povo, presta atenção. Olha no que eu vou falar. Para de murrinhagem de like. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o seu depoimento. Adoro ler o que vocês escrevem. E se você está chegando aqui pela primeira vez ou já está aqui eventualmente, você deve se inscrever no canal e ativar o sininho da aprovação, para você não perder nenhuma das nossas aulas. Então, siga-me também lá no Instagram, @Madalena Coatio. Então, nós vamos trabalhar agora só questões de 2024 e à medida que a gente for corrigindo, eu vou aí aplicando a teoria e vamos nessa, meu povo. Bora lá! Bom, aqui nós temos o quadrinho, né, do professor José Carlos Libânio. O professor Libânio, ele divide as tendências pedagógicas, os modelos de educação, em dois grandes grupos. O grupo das tendências pedagógicas liberais, que vai ser a escola tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Essas teorias aqui, essas teorias liberais, elas são não críticas. E o outro grupo são as tendências, a pedagogia, a educação progressista. Progressista é a educação, é a pedagogia crítica. E dentro dessa educação progressista, dessa tendência progressista, nós vamos ter a tendência progressista libertária, a tendência progressista libertadora e a crítico social dos conteúdos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a pedagogia, as tendências progressistas, porque na aula passada nós trabalhamos só questões de 2024 acerca das liberais. Então, vamos nessa, meu povo? Segundo Libânio, é correto afirmar que as tendências pedagógicas são classificadas em liberais e A, progressistas, B, neutras, C, racionais, D, comportamentais. E aí, gente? Essa tá fácil, né? Segundo o professor Libânio, as tendências pedagógicas são classificadas em dois grandes grupos. O grupo das liberais e os grupos das progressistas. Eu sempre começo com a questão fácil dessa, mas olha, que tem gente que erra. Mas não meu aluno, tá? Meu aluno não erra, não. Meu aluno vai gabaritar. Bora lá. Questão de número 2. Desculpa, gente, mas está muito seco aqui em Brasília. 2. Considerando que a tendência pedagógica progressista está dividida em 3 tendências, não representa uma delas. Aqui a gente vai marcar que não é progressista. Progressista libertária é uma tendência progressista. Progressista libertadora também é uma tendência progressista. Progressista renovada não diretiva. Essa daqui não é uma tendência progressista. A renovada não diretiva, ela é uma tendência liberal. E a última é uma tendência progressista. Progressista crítico social dos conteúdos, e algumas bancas também chamam a crítico social dos conteúdos de histórico-críticas. E isso nunca foi motivo para anular a questão, para nada, tá? Aqui no Distrito Federal, nas provas da Secretaria de Educação, não. Se trabalha a crítico social dos conteúdos de Libânio
e a histórico-crítica, a pedagogia histórico-crítica de Saviani, separadamente. Mas em muitas prefeituras, muitos examinadores utilizam as duas como sinônimos, tá bom? Foi um caso aqui dessa questão da Consuplan deste ano. 3. Qual tendência pedagógica tem como principal representante o educador Paulo Freire e foca em discussões de temas sociais e políticos, além de ações concretas sobre a realidade social imediata? A. É a progressista libertadora? B. É a progressista libertária? C. É a progressista crítico-social dos conteúdos ou é a liberal renovada progressivista? E aí, qual é a tendência, né, que tem como principal representante o professor patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire? Essa também é fácil, né, gente? É a tendência progressista libertadora, emancipadora, que se embasa aí na educação popular. Aqui na progressista libertadora, professor e aluno estão no mesmo patamar. O aluno aprende com o professor, ao mesmo tempo que o professor aprende com a riqueza cultural do aluno. É uma tendência libertadora, é uma tendência que se pauta pela dialogicidade. É uma tendência dialógica. 4. Considerando as tendências pedagógicas de cunho progressista, A. Na pedagogia libertadora, a atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e políticos. B. Na pedagogia crítica de conteúdos, a aprendizagem é baseada em técnicas e desempenho. Não. A tendência que se baseia em técnicas e desempenho é a tendência liberal tecnicista. C. Na pedagogia crítica de conteúdos, o ensino é focado na memorização do conteúdo. Não. A tendência que foca na memorização é a tendência liberal tradicional. D. Na pedagogia crítica de conteúdos, o papel do professor é de detentor do saber. Não, onde o professor é o detentor do saber, é lá na tradicional. E letra E. Na pedagogia libertadora, a relação entre professor e aluno é vertical. Não, acabei de falar com vocês, inclusive. É horizontal. Professor e aluno estão no mesmo patamar, é uma relação de troca, dialógica. Bom, gente, a questão certa aqui vai ser a letra A. Na pedagogia libertadora, que é Paulo Freire, né? A atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e políticos. Por quê? Porque a tendência progressista libertadora, ela busca o quê? A emancipação humana, né? Ela busca a libertação dos oprimidos. Então, para isso, é necessário se discutir, como está aqui na questão, temas sociais e políticos, para que o aluno desenvolva um olhar crítico sobre a realidade. 5. De acordo com a classificação de dois grupos, liberal e progressista, das tendências pedagógicas apresentadas por Libânio, associe corretamente a tendência à sua respectiva característica. 1 para a renovada progressista, 2 para a renovada não diretiva, 3 para a libertária e 4 para libertadora. Reparem aqui que a banca, ao invés de chamar renovada progressivista, chamou de renovada progressista, que é a progressivista, que é o termo mais utilizado. Característica, também conhecida como pragmática, é a 1, é a tendência liberal renovada progressivista, ou como está aqui na questão, tendência liberal renovada progressista. Ela também é chamada de pragmática. Orientada para o desenvolvimento pessoal. O que vocês marcam aqui? Gente,
Aqui é a 2, a renovada não diretiva. Na tendência liberal renovada não diretiva, busca-se o autodesenvolvimento do aluno. Busca-se a autorrealização pessoal do aluno. Recusa qualquer forma de poder ou autoridade. E aí, o que vocês marcam? A tendência que recusa qualquer forma de poder ou autoridade é a libertária. A tendência progressista libertária, ela quer romper com as amarras, com as correntes do Estado, formando personalidades libertárias, formando personalidades auto com U, em que o próprio aluno e a própria escola se autoconduz, se autogerencia. Próxima. Busca a união entre teoria e prática. A tendência que busca a união entre a teoria e prática é a 4. A união entre teoria e prática vai conduzir a praxis, resumidamente, para efeito de prova, tá? Praxis é um conceito muito denso, mas para efeito de prova, a unicidade entre teoria e prática, que a tendência progressista crítico-social dos conteúdos almeja e busca, essa unicidade é a praxis pedagógica. Próxima. As tendências pedagógicas são comumente divididas em 2 polos, liberais e progressistas. Sobre a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, assinale a correta. Letra A. A pedagogia crítico-social dos conteúdos tem como grandes representantes Paulo Freire e Demerval Saviani. Meu povo, o item está certo ou está errado? Está errado, tá? Porque Paulo Freire, ele é da libertadora. E não como está aqui na questão da crítico-social dos conteúdos. B. As práticas, a gente vai analisar à luz da crítico-social dos conteúdos. Tá? B. As práticas pedagógicas são assentadas na educação popular. E aí? Não, também não é crítico social dos conteúdos, onde as práticas pedagógicas emergem do saber popular, é na libertadora. É uma educação do povo, para o povo e com o povo. Libertadora. C. O processo de ensino e aprendizagem respeita e prioriza as capacidades e aptidões individuais. E aí, gente, a tendência crítico-social dos conteúdos vai trabalhar nessa linha de priorizar as capacidades e as aptidões individuais? Também não. D. A escola tem o papel de preparar intelectual, financeiramente e moralmente o educando. A crítico-social dos conteúdos busca isso? Não. A tradicional que busca preparar intelectual e moralmente o educando. Bom, sobrou aqui, gente, a letra E, que é a certa. A escola, crítico-social dos conteúdos, orienta o aluno para a participação ativa na sociedade. O método parte da relação direta, da experiência, da vida dos alunos. E tudo isso é confrontado com o saber objetivo, com o saber sistematizado. Então, vou explicar aqui a letra E. Então, gente, aqui na crítica social dos conteúdos, a escola orienta os alunos para a participação ativa na sociedade. Aqui na crítica social dos conteúdos, o aluno ele é partícipe do processo pedagógico. A metodologia que se utiliza aqui, ela parte da relação direta da experiência do aluno, da relação direta da vida, dos conhecimentos prévios do aluno. E aquilo que o aluno já sabe é confrontado com o saber sistematizado, com o saber dos livros. E desse confronto,
o aluno faz a síntese desse confronto do conhecimento prévio, que é a relação direta da experiência, que é aquilo que ele já sabe, com o saber sistematizado, com o saber dos livros, desse confronto, ele ressignifica aquele conhecimento. 7. Ao tratar das tendências pedagógicas na prática escolar, Lucchesi afirma que a classificação delas e sua descrição podem funcionar como instrumento de análise para o professor avaliar a sua prática de sala de aula, conforme o autor, na tendência progressista crítico-social dos conteúdos. A gente vai analisar os itens à luz da crítico-social dos conteúdos. O professor é especialista em relações humanas, que garante o clima de relacionamento pessoal e autêntico ao ausentar-se, visto que toda intervenção é ameaçadora, inibidora da aprendizagem. Bem no comecinho a gente já está vendo que está errado. Onde o professor é um especialista, meu povo, em relações humanas, é na tendência liberal, renovada, não diretiva. B. A escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais conforme as aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam se adaptar às normas vigentes na sociedade de classes. É essa função da escola da tendência progressista crítico-social dos conteúdos, preparar os alunos para o desempenho de papéis sociais conforme as aptidões dos alunos, para que o indivíduo se adapte às normas? De jeito nenhum. Essa é uma tendência de cunho liberal. Próxima. O professor, a autoridade que predomina na sala de aula, transmite aos alunos o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida. Consequentemente, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. E aí, gente, letra C, crítico social dos conteúdos, nananinanon. Aqui nós vamos ter a tradicional, em que o professor é autoridade em sala de aula, em que o professor transmite aos alunos o conhecimento em forma de verdade, onde a disciplina é imposta por meio do medo, da coerção. Próxima. A tarefa primordial da escola é a difusão de conteúdos, não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. A escola deve ser valorizada como instrumento de apropriação do saber. Bom, a letra certa é essa daqui, né? Que é a letra D. Na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, vou colocar aqui na tela, porque é bem importante isso aqui. Cai bastante em prova, tá? Isso aqui. Na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, o papel da escola é a difusão dos conteúdos, é espalhar conhecimento. Mas um conhecimento que não é abstrato, um conhecimento que é vivo, concreto, um conhecimento que é indissociável da realidade dos alunos. Então, na crítica social dos conteúdos, o conhecimento não se separa da realidade dos alunos. O conhecimento trabalhado, os conteúdos são vivos, concretos e com os dois pezinhos na realidade dos alunos. E aí o item continua. A escola crítico-social dos conteúdos é valorizada como um instrumento de apropriação do saber. Sim, na crítico-social dos conteúdos, a escola serve para difundir, como está aqui no começo do item, para espalhar, para democratizar o conhecimento, de forma que o aluno se aproprie criticamente desse conhecimento, que deve ser trabalhado de forma indissociável à realidade dos alunos.
Questão de número 8. Avalie se as tendências pedagógicas listadas a seguir estão corretamente descritas. 1. Tendência liberal tecnicista. Organiza a aprendizagem para aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. E aí, gente, isso aqui é tendência liberal tecnicista, ela organiza, a tecnicista organiza a aprendizagem para aquisição de conhecimentos úteis, para que se aperfeiçoe a ordem social vigente? Sim. A liberal tecnicista, ela tem interesse em produzir mão de obra competente para o mercado de trabalho? Sim. A tecnicista, a escola modela comportamentos. A escola aqui ela é modeladora de comportamentos. 2. Tendência progressista, libertadora. A aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando relacionada ao contexto vivido. E aí, meu povo, essa questão, esse item 2, está certo ou está errado? Esse item 2, ele está certinho. Aqui na Libertadora, né, Paulo Freire, emancipadora, a aprendizagem ela é mediada pela compreensão, como diz o item, pela apreensão da realidade. E é essa apreensão da realidade que vai fazer, que vai potencializar, como o item diz, a transformação social, a mudança social. Por quê? Porque o aluno vai tomar consciência dessa realidade e vai desenvolver um olhar crítico e vai desenvolver uma consciência crítica acerca dessa realidade, no sentido de se emancipar, de se libertar. Tendência libertária, questionadora do status quo. A escola tem por objetivo a transformação libertária e autogestionária dos sujeitos. Portanto, impulsionam a criação de coletivos como princípio do trabalho pedagógico, proporcionando espaços de participação para a atuação de diversos grupos. E aí, gente, a tendência progressista libertadora, ela questiona o status quo? Sim, ela é crítica. Ela questiona, sim, a ordem social. Ela questiona, sim, o status quo. Ela tem por objetivo formar personalidades libertárias, como diz o item, personalidades autogestionárias. Essa é a escola que deve proporcionar a participação para a atuação de diversos grupos. Então, aqui nós vamos marcar a letra A. 9. Na tendência pedagógica progressista, crítico, social dos conteúdos ou histórico-crítica, repare aqui que a banca, a VUNESP, utilizou a crítico social dos conteúdos e a histórico-crítica como se fosse a mesma coisa, né? Na relação educador-educando, o educando aprende a copiar, bem os conteúdos compartilhados pelo educador, reproduzindo fielmente o que foi apresentado. E aí, gente, na crítico social dos conteúdos, o aluno aprende a copiar fielmente o que foi apresentado? Nunca precisou. É na tradicional que ele faz isso. B. O conhecimento é visto como algo acabado, a ser assimilado por meio de experiências cognitivas de modo contínuo e progressiva. Progressivo não, gente. Na crítica social dos conteúdos, os conteúdos não se encerram em si mesmo. Os conteúdos não é algo pronto, acabado.
O conhecimento está em constante ressignificação, construção, síntese. C. O educador tem a função de técnico e responsável pela eficiência do ensino, especializado em treinar os alunos no desenvolvimento das habilidades. É assim na crítica social dos conteúdos, o professor prima pela eficiência, treina aluno. Não, gente, isso aqui está mais para a tecnicista. D. Educando o aluno é considerado um receptor passivo, que está sendo preparado para desempenhar papel predeterminado pela sociedade. Na crítica social dos conteúdos, o aluno é um receptor passivo? Nunca precisou. Onde o aluno é um receptor passivo, meu povo, é lá na tradicional. Bom, sobrou aqui a letra E, que é a certa. Educador é autoridade competente que direciona o processo ensino-aprendizagem, realizando a mediação entre conteúdos e alunos. Sim, na crítica social dos conteúdos, o professor se assume como um mediador. Na crítica social dos conteúdos, o professor é o responsável por direcionar essa aprendizagem. O professor, na condição de mediador, na crítica social dos conteúdos, faz a mediação pedagógica entre o conhecimento dos livros e o saber assimilável pelos alunos. Vamos para 10? Mas antes da gente ir para a questão de número 10, eu vou tomar uma água e enquanto eu tomo água, você já deixa o seu like e o seu comentário. Meu povo, gostaria de fazer um pedido para vocês. Você que está chegando aqui e que ainda não se inscreveu no canal, não faça isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho da aprovação, porque toda terça e toda quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, às 20 horas, tem conteúdo novinho, um conteúdo de valor para você. E eu peço que você divulgue este canal. Eu faço material, essas aulas com muito zelo, com muita responsabilidade para a sua aprovação. Sempre eu gravo à noite, depois que eu chego do trabalho, mas eu gravo com muito zelo, com muita responsabilidade para você. Então deixe seu comentário, deixe o seu like e inscreva-se no canal, tá bom? Então bora para a questão de número 10? Vamos nessa, professora? 10. Em seu livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, Saviani reflete acerca das tendências pedagógicas. Uma delas, segundo o autor, compreende que o papel da escola é difundir conteúdos vivos, concretos e articulado às realidades sociais. Esses conteúdos precisam ser aqueles produzidos universalmente, que se constituíram patrimônio da humanidade, sendo reavaliados e associados à realidade dos estudantes. Nesse sentido, cabe ao professor fazer a ligação entre os conteúdos e as experiências dos alunos, ajudando-os a ultrapassar essas experiências. A relação entre professores e estudantes é pautada nas trocas, nas quais a experiência dos educandos é articulada aos conteúdos, possibilitando a compreensão e a superação das experiências iniciais. Bom, todas essas características referem-se a que tendência? Libertária, libertadora, renovada não diretiva ou crítico social dos conteúdos? E aí, gente? Bom, se refere, gente, a crítico social dos conteúdos. Ó. Vamos pegar aqui bem o começo. O papel da escola é difundir conteúdos vivos, concretos, indissociáveis, articulado às realidades sociais. Só este começo aqui já nos indica
que o texto, esse trecho aqui, se refere a crítico social dos conteúdos. Na crítico social dos conteúdos, os conteúdos, eles são produzidos universalmente, eles são elaborados culturalmente, universalmente, historicamente pela humanidade. Só que esse conteúdo não é um conteúdo pronto, acabado. É um conteúdo que precisa ser reavaliado e associado à realidade dos alunos. Aqui, o professor faz a ligação entre os conteúdos e a vida do aluno e as experiências do aluno, para que ele ultrapasse essa experiência e aprenda um conhecimento novo. Porque aqui o professor, na crítica social dos conteúdos, o professor é um mediador. Tudo bem aqui, meu povo? Ainda tem aqui, ó, a relação entre professores e estudantes é pautada nas trocas, nas quais a experiência dos educandos, que é o conhecimento que ele já sabe, é articulada aos conteúdos, que vai possibilitar a compreensão e a superação das experiências iniciais. A experiência inicial é aquilo que o aluno já chega à escola sabendo. Então, letra D. A respeito das tendências pedagógicas na prática escolar, julgue os itens a seguir. 11. As práticas pedagógicas e os princípios e métodos que embasam as técnicas educacionais são isentos de ideologia. E aí, meu povo, prática pedagógica, que é o trabalho pedagógico que a gente realiza, os princípios e as metodologias são isentas de ideologia? Está errado. Não existe educação sem intenção. Então, o isento aqui deixou a questão errada. As práticas pedagógicas, os princípios e os métodos que vão embasar as técnicas educacionais são, permeados por ideologias. Porque não existe educação sem intenção. Porque a educação é uma prática política, mas também pedagógica. E por trás de todo ato educativo existem intenções, intencionalidades. 12. As tendências liberais partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e refutam as ideias implantadas pelo capitalismo. E aí, gente, isso aqui são tendências liberais? Nunca precisou, tá? O item está errado. Aqui não é liberal. Essas aqui são as progressistas. Se tirar os liberais aí, a palavra liberal, e colocar progressistas, o item fica certinho. É nas progressistas que elas vão partir, nas progressistas que elas vão partir de uma análise crítica. As liberais, gente, elas são não críticas. E as progressistas, elas são críticas. Então, continuando, as progressistas, elas partem de uma análise crítica da realidade social. Elas sustentam implicitamente as finalidades sociais e políticas da educação e refutam e negam, entre aspas, jogam no lixo, negam as ideias implantadas pelo capitalismo. Então, se aqui a gente tirar liberais e colocar progressistas, o item fica certinho. 13. As tendências pedagógicas progressistas buscam desenvolver uma educação crítica, libertária e voltada para a transformação social, contrastando
com visões mais conservadoras e adaptativas, propostas pelas correntes liberais. E aí, gente, esse item, ele tá certinho, tá? Vamos lá. As tendências progressistas, elas buscam educação crítica, libertária, voltada para quê? Para mudança social. Porque as tendências progressistas, elas querem as transformações sociais. E as liberais, elas querem a conservação social. Aí o item continua, que as progressistas contrastam, ou seja, são contrárias às visões mais conservadoras propostas pelas liberais. Sim, as progressistas têm uma visão contrária, a visão das progressistas contrasta com a visão mais conservadora que tem lá que as liberais defendem. Próxima questão. Escreva aí nos comentários, está achando difícil ou fácil? E você, está chegando aqui agora, tem uma playlist só de tendências pedagógicas. Professora, eu não entendo tendências pedagógicas. Meu povo, aqui tem uma playlist só de tendências pedagógicas, mini curso de tendências pedagógicas. Olha, tem tanta coisa. Maratona, porque as minhas aulas são melhores do que Netflix. E vamos de questão 14. A pedagogia crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica enfatiza a importância de vincular os conteúdos educacionais às realidades sociais, preparando os alunos para uma atuação consciente e ativa na sociedade. E aí, meu povo, a crítico social dos conteúdos, aqui a banca utilizou crítico social dos conteúdos e histórico-crítica como se fosse a mesma coisa, enfatiza a importância de vincular os conteúdos à realidade dos alunos, preparando esses alunos para uma participação ativa e consciente na sociedade. Sim, na crítica social dos conteúdos, os conteúdos são vinculados, ou seja, eles são indissociáveis às realidades dos alunos. E aí, bora para a última questão. Vamos nessa. Em sua proposta de pedagogia da libertação, Paulo Freire defende a aprendizagem coletiva com vistas à participação social do indivíduo em oposição a uma visão individualista da aprendizagem. E aí a questão 15, o que você marca? Ela está certinha, tá? Na proposta da pedagogia da libertação, da tendência progressista libertadora, o Paulo Freire defende, sim, uma aprendizagem coletiva para que o aluno desenvolva consciência crítica dessa realidade, para que ele participe da sociedade. E tudo isso que o Paulo Freire defende se opõe a uma visão individualista da aprendizagem. E aí, meu povo? Terminamos? Me diga aí o que você achou das questões de tendências pedagógicas progressistas 2024. Deu para relembrar? Tem dúvida desse assunto? Tem playlist aqui. Não deixe de fazer o seu comentário, de deixar o seu like, para de murrinhagem de like e ativa o sininho, inscreva-se no canal e toda terça e toda quinta às 20 horas a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-canal. Um beijo, meu povo! E lembre-se, galera, tudo vai dar certo. Carimba que é top. Sabe por quê? Todo mundo passa em concurso público. Daqui a pouquinho é a sua vez.